Boa tarde, a paz. Mary Joseph, uma seguidora nossa, pediu para a gente estar gravando um vídeo a respeito do Salmos 90, verso 10. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Minha dúvida é, se ele fala sobre a idade de 70, 80 anos, eu tenho entendimento. Você poderia me explicar se aqui fala da idade ou da idade relacionada à volta de Jesus? Fazendo favor? Mas por que ela falou a respeito da volta de Jesus em cima de Salmo 90, 10? Ele está alinhado com o Mateus 24, 34, que está aqui em cima. Vou aumentar. Que diz assim: com toda certeza eu vos afirmo, a parte preta, que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exata. Vem aquele povinho chato. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ai, pelo amor de Deus, não vem encher o saco aqui não. Vai perturbar no canal de outro aí. Gente, dia e hora realmente não tem como saber. Mas que Jesus nos adverte a respeito dos finais dos tempos, que vocês estariam cientes, porque assim como, porque os ramos das oliveiras representam Israel. Israel, ele floresceu quando ele retomou a sua terra em 1947. Ali ele retomou a sua terra através da ONU. Então, começou ali a dar início ao Salmo, dando referência a essa geração que não poderia passar de 70 a 80 anos, que está relatado no Salmo 90:10. E esta geração, ela está se findando. Porém, eu estava até conversando com a minha esposa a respeito disso. Já tem tempo que eu estou para fazer esse vídeo falando sobre isso. No momento agora eu estou focado na série, conversando com Deus, mas eu vou dar uma paradinha agora, eu vou fazer esse vídeo rápido aqui, não vou fazer edição, pouca edição, e vou jogar logo. Porque é assunto, pano para manga. Só para explicar o porquê que esse versículo está conectado de Salmo 90:10 com Mateus 24, meu filho, já demora mais de 2, 3 horas para fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas tem muitos vídeos meus aí falando a respeito disso, eu não vou me ater sobre esses detalhes. Quem já estuda sabe o que eu estou falando. Quem estuda e acha, não, tá tudo errado, porque estuda pouco, não entende de Bíblia, não entende das profecias, e eu vou explicar por que está escrito assim na Bíblia, agora. E aí querem criticar, mas eles não chegam ao conhecimento, eles não estudam, aí eles querem criticar tudo. Porque, na verdade, quem estuda pouco critica tudo que ouve, porque não entende nada do que está ouvindo. Só acha que é aquele pão com manteiga. Então, por isso, você tem que sentar no banco, desculpa a expressão, sentar no banco e esperar quem estuda falar. Porque assim, uma pessoa que estuda por dias intermináveis vai ter o mesmo conteúdo quem para ver TikTok, séries o tempo todo e para estudar um pouquinho de Bíblia, 1 hora, 2 e cansa. Eu uma vez comecei a estudar numa folga minha, 10 horas da manhã, parei 5 horas da manhã do outro dia, direto sem parar. Acordei mais ou menos umas 10, 11 horas, voltei a estudar de novo. Isso era normal. Eu tinha até problemas em casa por conta disso. De ficar 12, 13 horas tranquilamente estudando, feliz da vida. Aí vem gente que estuda meia hora, quer dizer que tá tudo errado. Não estuda a Bíblia toda primeiro, nunca leu a Bíblia toda ainda por cima. Quando lê errado, porque Deus não dá discernimento para qualquer um. Por isso que a Bíblia está escrita em códigos e profecias, para que não tirassem da Bíblia, porque eles não receberam a revelação do entendimento. O Salmo 90:10, o Salmo 90 ele vem discorrendo ali o arrebatamento. O Salmo 90:10. Eu vou ler com vocês, o Salmo 90:10 é lindo demais. Salmo 90 inteiro. Olha a igreja chamando Jesus para o arrebatamento. Salmo 90. Vale rapidinho. Eu sou pré-tribulacionista e meso. Eu acredito que pode ser sim arrebatado antes dos 7 anos e acredito que podemos ser arrebatados nos 3 anos e meio, logo quando se findar os 3 anos e meio. Outra crença que seria depois dos 7 anos, pode ser que aconteça, gente. Tem base para os 3 na Bíblia. Uma vez um professor de teologia, amigo meu, muito profundo no entendimento, não fala sobre tudo que conhece. Até porque nós que estudamos muito, nós que somos amantes do saber como ele chama, nós não falamos tudo o que a gente estuda, porque escandaliza demais. Então vamos tentar adicionar conteúdo às pessoas e entender, fazer elas entenderem.
para ser salvo, basta ser bom. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo já é o suficiente para você ser salvo. Ah, detalhe, quem ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não trai, não rouba, não mata, não faz nada de errado. Foi assim que Jesus resumiu todos os mandamentos, os 10 mandamentos, em somente 2. Mas vamos voltar ao assunto. Lê o Salmo 90. Olha a igreja chamando: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra, o mundo, a eternidade, e a eternidade, tu és Deus. Gente, eternidade é uma coisa. De eternidade em eternidade, eternidade e eternidade, os dois juntos já é outra, mas eu não vou falar sobre isso agora. Quem estuda os meus vídeos sabe do que eu estou falando. A respeito de condenação e a respeito de vida eterna. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornaremos ao pó, seres humanos. Só a carne volta para o pó aqui. Isso é a igreja falando com Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornaremos ao pó, seres humanos, não seres espirituais. Espirituais vão subir de eternidade para ficarem com Deus de eternidade em eternidade. Já tem 6 minutos de vídeo. Ai, meu Deus, é muita coisa. Nessa parte aqui que é a principal para nós interpretarmos a respeito dos 1000 anos. Jesus vai vir para buscar a igreja e deixará aqui Satanás solto por 1000 anos. E nisso a igreja vai estar reinando com Cristo durante 1000 anos. Tá aqui, ó. Esse aqui é o versículo base para esse entendimento básico. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Continuar lendo. Como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como um sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 anos. Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. 70 anos ou 80 anos é o que a gente já mensura hoje, nos dias de hoje, em 2024. O início, em 1948, a retomada de Israel para sua terra, completando hoje, em 2024, 76 anos. Falta mais 4 para 80 anos, ou ao findar de 81 anos. Assim como as folhas da oliveira se renovam, vamos ler. Parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Todas essas coisas o quê? O que já aconteceu lá em 1948. O Estado de Israel retomou a sua terra de volta depois da diáspora, depois de passar lá na mão do bigodinho, 6 milhões que foram nas câmaras. E aí Israel, que representa a oliveira, foi cortada, seus ramos foram cortados, podados, e eles voltaram a florescer quando eles retomaram a sua terra de volta. Aí sim entra a profecia de Salmo 90:10. Que também está atrelado a essa parte aqui. Ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Uma geração tem quanto tempo? Aí tem que ir lá em Salmo. Tem que estar aqui, ó, em Salmo 90:10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Para onde? Para o arrebatamento, gente. Isso aqui é profético. É por isso que a Bíblia é escrita assim. Se ela não tivesse esses enigmas, não teria nada de ser escrito. Já teriam tirado lá no Concílio de Nicéia. É por isso que esses enigmas bíblicos, proféticos, estão escritos assim.
porque eles seriam revelados agora nos finais dos tempos. O que eu estou falando para vocês aqui, tem pessoas boas de coração, pregadores do evangelho há 40, 50 anos atrás não sabiam. Estão sabendo agora, não sou eu que estou falando sobre isso, não. Muitas pessoas estão sabendo, estão identificando o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus, ela tem se descortinado perante as nossas faces para que nós venhamos a entender as profecias dos finais dos tempos. Seguindo na leitura do Salmo. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80, para que tenha mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, anos de guerra, anos de pães, guerras, rumores de guerras, como está escrito em Mateus 24 também. E logo em seguida, após esse sofrimento, quem for fiel até a morte, esse será salvo. Está aí, ó, voamos. Há uma margem para crer que poderíamos ficar para os finais dos tempos, depois dos 7 anos? Sim, mas eu não vejo, já fiz outros vídeos falando sobre isso, eu não vejo a igreja passando por toda a tribulação, não vejo. E nem por que ser crente, porque nos finais dos tempos vai ter gente viva ainda. A terra toda não será estignada, não, vão ser pessoas levadas, porque estarão vivas, como está escrito no Apocalipse, que muitos estarão nas cavernas. Eles estão como? Vivos. Aí virá Jesus, como um relâmpago nasce do Oriente ao Ocidente, será a vinda do Filho do Homem, ele virá sobre as nuvens. E quem é que vai ver? Se vai estar todo mundo morto? Não, vai ter gente viva, que não vai passar pela morte. Porque todo mundo acha que todo mundo tem que passar lá, mas é muito engraçado, a igreja tem que sofrer. A igreja está sofrendo desde que ela existe. Ou você não percebeu? Por esses países de ditadores lá, vai lá, pega a tua Bíblia e vai lá pregar o evangelho. Tem gente que está pegando a coragem que tem de ser crente, pega suas Bíblias e vão lá pregar o evangelho e morre por amor a Cristo. Você faz isso? Aí você fala, a igreja tem que sofrer. Você não sofre porque você não sai da sua casa para pregar o evangelho. Você não sofre porque você não prega nem para ninguém que mora na tua casa. E você acha que a igreja não está sofrendo. Você sabe quantas pessoas estão encarando paredão de fuzilamento? É a igreja, desde a época de Nero. E você acha, não, a igreja tem que sofrer. Porque a igreja, sim, a igreja vai estar sofrendo desde que ela existe. Desde Jesus Cristo. Ela sofre. Jesus foi o primeiro. Aí até hoje, um monte de gente sendo morta indo para Coliseu Romano, desde a época de Nero, até hoje. Sabe quantos ditadores, sabe quantos milhões de crentes foram mortos por amor ao evangelho? É porque a gente vive num país laico, porque a gente vive em países que tem democracia. Então aqui a gente prega o evangelho e ninguém fala nada. Ei, vai piorar. Mas tem muita igreja, tem muitos da igreja que estão morrendo por amor a Cristo. E não é de hoje. Pelo amor de Deus. Deixa de ser boca de jumento. Ai, não, que a igreja tem que sofrer. Eu sei, a igreja está sofrendo desde o início. E ela vai sofrer mais. Mas tem pessoas que no momento da perseguição, desde a época de 70 depois de Cristo, desde a época que Jerusalém foi derrubada, naquela época tinha gente que era cristão e não sofreu ali. Eles não estavam em Jerusalém. Na época que depois o povo de Deus foi perseguido lá com um bigodinho lá, que foram 6 milhões nas câmaras, teve judeus que não sofreu nada. Eu não morava lá no epicentro naquela época, assim como nos tempos de hoje. Vá lá para a Coreia pregar o evangelho para ver o que acontece com você. Vai lá naqueles países árabes lá pregar o evangelho para ver o que acontece com você, ó. Você diz, a igreja tem que sofrer, já está sofrendo, meu filho. Só que você não está fazendo a sua parte. Por isso que você não sofre. Por isso que você não escuta certas coisas. Que nem eu escuto aqui também. O apóstolo Paulo, ó. Os apóstolos, ó. Caldeirão de óleo quente, tudo. Estevão, toma-lhe pedrada. Aí você sabe quantos depois foram mortos por amor ao evangelho? Até hoje. A igreja não está sofrendo, não. Ai, você nasceu num país livre. É por isso que você fala isso, que a igreja não sofre. Isso é até um desrespeito. Você lê a Bíblia, está lá escrito lá, ó. Muitos que estão debaixo do trono do Senhor clamando pela justiça, porque foram mortos em prol da pregação do evangelho. Eles estão clamando, quando nos vingará, Senhor? Quando o Senhor vai fazer vingança pelo nosso nome? Porque morremos pela pregação do evangelho, coisas assim. Eles estão clamando lá no livro de Apocalipse. Aí Deus fala, não, ainda tem um número a ser atingido ainda de mártires. Mas é porque a igreja não está sofrendo. Tem gente morrendo por amor do evangelho, acrescentando esse número que tem que concluir, pessoas que morrem por amor ao evangelho até hoje,
E ainda vai continuar morrendo também nos finais dos tempos. Tem gente que acha que a igreja não sofre. É você que não sofre. Vamos voltar para a leitura do Salmo 90. Olha a igreja que vai passar, ó. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfazei-nos pela manhã com teu amor leal. Só vai satisfazer quem está dentro da porta estreita. Aí vai ser arrebatado antes. Aí, ó, todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo teu tempo de... Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Seja manifesto o teu feito aos teus servos, aos filhos de Deus, o teu esplendor, a igreja. Olha a igreja sofrendo. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os dias, nossos dias, cantaremos felizes. Isso já é no céu. Por quanto tempo? Pelos anos em que tanto sofremos. A igreja sofrendo sempre sofreu. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. O reino de Deus será entregue aos servos do Senhor. E aos filhos, os nossos filhos, o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade, o nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos. A igreja que fez a obra do Senhor está aqui, ó, esperando a consolidação. E Deus dá uma resposta para a igreja. E é o salmo mais poderoso que está na Bíblia. Desculpa, Deus, assim eu enxergo. Mas a igreja recebe uma resposta de Deus que está escrita onde? Logo depois do Salmo 90. Salmo 91. Ali está o aconchego de estar na presença de Deus, mediante as dificuldades da igreja, a assolação que a igreja sofre. Lemos diariamente esse salmo porque sabemos que ele está conosco no momento da tribulação, no momento da dificuldade, diariamente. Ser igreja é sofrer por amor de Cristo. Quantos se levantam contra você diariamente no seu trabalho? Só perseguições espirituais, meu amigo, já é batalha demais. Dirá as perseguições físicas, que as pessoas que são induzidas por Satanás estão ali se levantando contra nós. Nós que somos igreja estamos sofrendo o tempo todo com essas pessoas também. Pessoas que fazem da gente de capacho. Tem gente que diz que a igreja não sofre. Não! Então, meu amigo, você não é crente. Porque basta você ser crente que você é perseguido. Seja na empresa, no teu trabalho, lá no teu colégio, lá na tua família, você é perseguido. Só porque você é crente. Mas por quê? Porque eles estão solícitos às influências de Satanás para se levantarem contra nós. Claro, é óbvio que a igreja sofre. Pessoas que não enxergam o agir de Deus. Pessoas que não enxergam também as hostes espirituais de Satanás que se levanta contra o crente. Meu amigo, se você não está sofrendo é porque tu não está no querer de Deus, só pode. Porque, meu amigo, quer ver um povo para sofrer, para ficar pobre, na miséria, logo Satanás se levanta e não deixa você fazer uma venda. Aí você não entende. Porque o mundo já é do maligno, gente. Satanás se levantou nos 40 dias de Jesus e veio oferecer para ele um mundo de glamour, de luxúria, de poder. Por que Satanás oferece isso? Para aqueles que não querem estar dentro do querer de Deus. Jesus, sai do querer de Deus nesses 40 dias. Só se dobra diante de mim. Só faça as coisas que eu gosto. Só enche a sua cara. Só vai pegando as prostitutas. Vai fazendo tudo de errado. Que aí você está fazendo tudo que eu gosto. Você está mostrando para Deus que assim como eu não presto, a minha criação dele também não presta. Aí pronto, quando você renuncia tudo isso, Satanás fica pé da vida, fecha tudo ao teu redor e você não entende, porque você luta, acorda cedo, sai de manhã e chega de noite e não consegue fazer nada, gente. As provações do dia a dia. Satanás, ele está imperializando nesse plano físico ainda.
Você ainda diz, não, a igreja tem que sofrer, a igreja tem que sofrer, a igreja não sofre. Então tu não tá sofrendo porque tu não é crente, só pode. Longe de mim, a minha seguidora, não estou falando com você, estou falando para todos aqueles que falam, a igreja tem que passar pela grande tribulação, porque a igreja não sofre nada. Fala isso para as esposas dos homens que foram degolados lá no povo da Palestina. Fala para ela. Fala para ela que a igreja não sofre, para aquelas mulheres que perderam seus maridos na Coreia do Norte e na mão de muitos ditadores ao longo da... Fala para essas esposas que ficaram viúvas que a igreja não sofre. Porque não é o seu marido, não é a sua esposa que está morrendo. Aí você diz, a igreja não sofre. Se estudar e procurar saber sobre geopolítica e o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, vai saber que a igreja está sofrendo desde o início. Mas graças a Deus veio o Salmo 91 para nos acalmar. Vamos ler o Salmo 91 agora. Entra o Salmo 91 aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Igreja, você que está preocupada por ser aflita, por estar sendo assolada, eu vou te entregar essas palavras aqui. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Olha Davi falando aqui, ó, para Deus. Porque Ele, isso aqui é a inspiração do Espírito Santo dada por Deus para o próprio salmista, verbalizar a vontade de Deus de livrar a igreja das mãos de Satanás dia após dia, e naquele grande dia Deus vai enviar o seu Filho para trazer a igreja de volta para Ele, e nós subiremos para a glória. Aleluia! E ali acaba o sofrimento, e aqui está a promessa, Salmo 91. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda pela escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado lá na tribulação. Se você está diante da tribulação, meu amigo, pode ter certeza que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não chegará a ti. Mas se pessoas morrerem, o que a gente faz com esse salmo, gente? Este salmo era para você não perder a sua salvação. Independente da tribulação que você esteja, se você ficar, Deus vai te salvar. Porque Deus, ele não está preocupado com a carne. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, não vos preocupeis com quem mata a carne nem o sangue, mas vos preocupeis com quem pode enviar a tua alma para o inferno. Então a gente não pode estar preocupado com isso. Nossa preocupação tem que ser com a salvação. Quanto mais a gente abandona essa vida, quanto mais a gente abandona as vontades da nossa vida, da nossa carne nesse plano terrestre, mas nós estamos entrando no querer e na vontade de Deus, porque a gente está almejando o céu. Eu estou aqui, você está aqui, mas a gente não é daqui. Aleluia, vamos lá. Aí, olha quem está aqui, pelo menos nos 3 anos e meio, ou ao findar dos 7 anos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a sua habitação. Nem o mal te sucederá, olha Deus falando para a igreja, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dá, olha o arrebatamento, gente, aleluia, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Olha o livramento acontecendo no meio desses 7 anos. Pisará o leão, a cobra, calcarás ao pés do filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Aí olha ele arrebatando a sua igreja, olha que coisa linda. Porquanto encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei. Pô-lo-ei em um alto retiro aqui sobre as nuvens. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Seja dentro do meio dos 7 anos, seja no início dos meios dos 3 anos e meio, seja no final de 7 anos, a gente tem que continuar firme na promessa do Senhor, firme nas promessas de que Deus vai nos resgatar. E aí ele me invocará e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, dela retirarei. Na tribulação, ele vai nos retirar e ele vai nos glorificar. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias
e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! A salvação, gente, tá aí. Após o Salmo 90, explicando sobre os dias dos finais dos tempos, mostrando que no início do Salmo 90, nós iríamos passar a identificar os 70, 80 anos como geração. No início do Salmo 90, mostra-nos que Deus é o nosso refúgio. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Versículo 4, de fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem. Nos alerta que 6 dias são como 6.000 anos, e que no 7º seria o milênio do descanso. Nos alerta que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. Já no livro de Êxodo 20, versículo 9, diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, igreja. Vocês têm 6 dias para trabalhar. No 7º, acabou. Vocês vão trabalhar, efetuar toda a boa obra, 6 dias. O 7º, vai e fica de eternidade em eternidade. É o descanso, é o Shabá de Deus, acabou. Tem mais nada que fazer aqui, porque já se passaram 6 dias, ou melhor dizendo, 6.000 anos. Como a gente identifica que estamos com 6.000 anos? Você entra nesse vídeo aqui e pesquisa lá tudo sobre os 6.000 anos. Eu tenho uma série com vários vídeos falando sobre os 6.000 anos. Não tem como explicar aqui, é muito rápido. Mas e agora, voltando ao assunto de Salmo 90, que uma geração ela pode ir entre 70 a 80, ela não passa de 80. Sendo assim, Israel agora está em 2024 com 76 anos que ele recuperou sua terra. A profecia diz que não poderia passar desta geração, entre 70 até 80. Se a gente fizer um cálculo rápido, se hoje em 2024 estamos com 76 anos que Israel floresceu, de acordo com a profecia, ele voltou a florescer, retomou a sua terra e hoje já completou 76 anos, não pode passar de 80. Então o que se subentende é que ainda pode ultrapassar os 80 até 81. Então seria daqui 4 anos que possivelmente a igreja entraria nos 3 anos e meio? Sim. Já nesses 3 anos e meio, depois, mais ou menos aqui, de agora em diante, chegando em 79, 80 anos que Israel retomou a sua terra e floresceu, estaríamos no ano de 2028. E aí estamos entrando agora em 5.993, em setembro agora de 2024, estaremos completando 5.994, de acordo com o calendário judaico caraíta, não o ortodoxo que defasou 200 anos, por causa lá do reinado Medo-Persa, que eles tentaram deturpar para que as 70 semanas não apontassem para a vinda de Cristo, que daria exatamente esse ano de hoje, que agora é 5.993. Os caraítas, os judeus caraítas, eles não sofreram essa adulteração. Eles deixaram correr o calendário correto. Por isso nós temos que nos basear em relação ao calendário judaico caraíta, não o ortodoxo. O ortodoxo não aceita Jesus como Senhor e Salvador Messias, então eles retiraram 200 anos do calendário para propositalmente não apontar para a vinda de Cristo como Messias, que as profecias indicavam que era ele. Só que eles não queriam aceitar, então eles arrancaram esses 200 anos aí. Mas o judaico caraíta não, permaneceu. E eu tenho um estudo para estar postando aqui sobre versículos bíblicos desde o livro de Gênesis 1 até os tempos de hoje, profeticamente, e lá teve as datas de nascimento de cada profeta ali, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, vem embora, até chegar em Jesus e até os tempos de hoje com mais de 2.000 anos, dá exatamente isso daí, 6.000 anos. Pode ser que tenha algum erro, uma defasagem? Sim. Mas o Salmo 90:10 ele não permite. Porque a profecia diz florescer. Florescer implica em uma geração. E uma geração implica em limite de 70 a 80. Existe possibilidade sim de Jesus estar voltando agora, dentre esses meados de 2029. Não, tem que ser 2030. Não tem que ser 2030. Tem que completar 6.000 anos. Mas também o calendário pode ter alguma defasagem de 1 ano, 2 anos. Pode ter.
mas que Israel retomou a sua terra e voltou a florescer, de acordo com o Salmo 90:10, não. Então, o Salmo 90:10, ele é o maior termômetro, ele é a maior bússola da Bíblia. Porque lá nós enxergamos um tempo limite, independente dos calendários estarem deturpados. Independente do judaico caraíta, pode ter algum erro? Pode. Independente desse calendário também que a gente pode se basear por ele. Não podemos nos basear pelo calendário gregoriano. Não podemos, da gente. Ou conhecido também como calendário civil. Não. A gente tem que se basear primeiro por esse calendário. E segundo, profeticamente, principal, é o Salmo 90:10. Que calha exatamente agora no 1900, que Israel retomou sua terra. Sendo assim, profeticamente falando, dizendo sim, o Salmo 90:10 ele é o relógio. Por isso que esse salmo é tão importante. Eu estava para fazer esse vídeo já há um bom tempo. É exatamente por causa disso. O que a gente tem que fazer, gente? Se apegar a Deus. Buscar a excelência e a plenitude dentro da presença de Deus. Para que nós não sejamos pegos desprevenidos. A gente não tem a certeza que Jesus pode voltar antes dos 3 anos e meio, no meado dos 7 anos, concluindo os 3 anos e meio iniciais, ou no final dos 7 anos, ou se nós estamos inseridos também. Não descarto a ideia, tá? De que a gente possa estar inserido, sim, nos 3 anos e meio iniciais agora. Não descarto. Porque ele se manifestará, o anticristo, exatamente nos 3 anos e meio, após findando os 3 anos e meio. Ao que tudo indica, ele vai se manifestar nesse tempo. E ele vai trair o povo judeu. Mas aí ele vai vir com a falsa paz. Então a Bíblia dá base para a igreja ficar? Sim. Os 3 anos e meio iniciais? Sim. Os 3 anos e meio finais? Também dá. Pior que dá. Dá base para os 3. Pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. A gente não pode negar isso. Um estudioso que se preze, ele não pode negar isso. Não pode negar que existe base para as 3 teses. Eu sou da Assembleia de Deus, não sou religioso. Eu gosto da Assembleia de Deus, eu gosto dos corinhos de fogo, eu gosto da revelação, eu gosto. Mas eu não posso negar que existe base para as 3. Porque o assembleano ele acredita que nós seremos retirados imediatamente antes dos 3 anos e meio. Ele não aceita que a gente vai passar nenhum pingo. Sim, a gente já está passando. Pode ser que nós estejamos inseridos nos primeiros 3 anos e meio, sim. E ele venha se manifestar daqui a 2 anos e meio, 3 anos e meio. Ou 3 anos. Pode ser que nós já estejamos inseridos, sim. A partir do dia 16 de abril, que passou, do outro ano, do 2023, eu já havia falado, uma porta está se abrindo. Então, ao que tudo indica, que foi no dia 15 de abril, 16 de abril aqui, pode sim ter dado início aos 3 anos e meio. Aí são outros vídeos que eu já postei aí, que eu não vou falar sobre isso agora, que é muito complexo também. Então fica a dica. Deus te abençoe, busca Deus enquanto se pode achar. E Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Temos que buscar mesmo que Jesus venha logo. Não é ficar com medo, desesperado. Ai meu Deus, e agora? Não, deixa ele vir. Ele tem que vir mesmo. Tem tanta gente sofrendo aí, morrendo, crianças. E a gente acha que nada pode acontecer conosco. Não, gente. A gente tem que estar firme na rocha. Firme na fé e na rocha que é Jesus Cristo. É a pedra da esquina. E ele vai nos sustentar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te sustente.